Oh, aleluia! Essa é uma noite especial, é uma noite de festa, porque é o dia em que o ministério, Verbo da Vida, eles separaram no nosso calendário, no mês de agosto, um dia para comemorar a chegada, como nós vimos aqui no vídeo, do pastor Bud e da Mama Jen, na nossa nação, aqui no Brasil. E é um dia de festa, irmãos, porque foi enquanto eles estavam nos Estados Unidos, fazendo a escola Rema, que Deus falou com aquele casal, para que eles viessem para o Brasil, pregassem a palavra da fé que eles estavam recebendo naquela ocasião, para libertar o seu povo. E eles, em obediência ao Senhor, eles vieram para o Brasil, e depois que eles pisaram aqui, essa nação nunca mais foi a mesma. E eu sou tão grato a Deus, e acredito que você também, você que está na sua casa também, por eles terem obedecido à voz de Deus, o comando de Deus, para virem para o Brasil, para virem para essa nação, porque de alguma forma, no decorrer e no passar dos anos, nós tivemos a nossa vida afetada, nós somos alcançados, e nós precisamos festejar, celebrar essa visão, precisamos celebrar a obediência de homens e mulheres, que foram fiéis à visão de Deus, que afetaram a nossa vida de uma forma tão poderosa. Talvez eu não estaria aqui em Guaratinguetá, você também não estaria aqui nessa igreja, ou até mesmo na cidade de Guaratinguetá, se não fosse a obediência desse grande homem de Deus, que hoje já está com o Senhor, mas a sua esposa está ativa no ministério, de terem vindo para essa nação, terem vindo para o Brasil. Você é grato a Deus por esse casal, grato a Deus por esse ministério. Então hoje é uma noite muito especial, irmãos, para nós, os verbianos, amém? Nós temos o prazer, a alegria de honrar as nossas raízes. Nós nunca podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou, e também não podemos nunca jamais se esquecer de quem Deus usou para nos tirar da onde Ele nos tirou e nos trazer aonde Ele nos trouxe. Se nós estamos bem, é porque um dia Deus nos alcançou. Então nós precisamos celebrar isso, se alegrar na presença de Deus, aproveitar um ambiente como esse, aproveitar um tempo como esse, e extrair, receber tudo que Deus tem para a nossa vida, amém? Mas antes de dar continuidade, eu queria fazer algo. Eu queria pedir e convidar aquelas pessoas que vieram vestidas a caráter, desse dia de missões, para virem aqui à frente. Eu sei que tem o pessoal do diaconato, o pessoal da música também, nós vimos aqui algumas pessoas. Eu gostaria que vocês se levantassem e viessem aqui à frente e se posicionassem virado para a igreja. Vamos tirar uma foto. Cadê o pessoal? O pessoal da música, Vitória, Alemão. Vocês não levantam, eu vou começar a chamar o nome então. Vem cá o Max, vem Eduarda, o pessoal do diaconato também, o Lucas. Cadê o Diego? Vem o pessoal também de Secretaria de Missões. Aleluia. Vamos honrar essas pessoas que têm honrado esse dia e aquilo que está proposto no coração da nossa liderança. Vamos se ajeitando aqui na frente, chegue mais para cá. Isso, vem, fique pertinho. Meu Pai eterno, tem que juntar mais um pouquinho, vem juntando mais, vem, passa um pouquinho mais para cá. Os homens embaixo, quem está com o casal, a esposa fica um pouquinho na frente do esposo. Pode vir, mas aí dá para pegar de lá para cá? Tem que juntar mais, vem, junta mais. Presta atenção na Bia ali, que a Bia vai dar as instruções para a gente bater uma foto bem bonita. Vai juntando, os maiores atrás, os menores na frente, os de baixa estatura. Cadê? Está aqui o pessoal do louvor. Está faltando quem? O Vitor, vem, pode vir. Não, pode parar de tocar, pode vir. Deixa aí. Está ali o Diego. Cadê o? Tirou o óculos lá. Vem, Vitor, vem. Isso, vem, vai se posicionando aqui, ó. Pode vir aqui à frente, ó, pode vir. Vem mais, vem. Vem, Vitor, vem cá. Sobe aqui não, né? Sobe, quer subir? Não. E aí, Bia?
Foi? Ah, o Diego. Esqueceu o Diego. Chegou de viagem agora, irmãos. Aleluia. Pronto, dá uma salva de palmas para esses irmãos. Obrigado, viu, gente? A nossa igreja sempre se envolve com aquilo que é proposto. Olha o Leno, olha que chique, rapaz. Isso é o que? É um shake, é? É um shake? Um shake, um shape. Isso é o shake, milionário, ó. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Dia Verbo da Vida de Missões. Quantos sabem que nós somos um ministério, uma igreja missionária? Sabe, irmãos, às vezes eu não sei o que isso representa para você, e acredito que nós como igreja perdemos muito, né, sobre essa questão de missões, por não entender, né, ao certo o que isso realmente significa, representa, não só para o corpo de Cristo, mas principalmente para Deus. Deus foi o primeiro a enviar o maior de todos os missionários na terra, amém? Que foi Jesus Cristo. Deus enviou o seu grande missionário, e enquanto ele pisou aqui na terra, andou aqui na terra, ele nos ensinou da importância, né, de se fazer missões, amém? Missões é algo que está no coração de Deus, é uma visão do coração de Deus, missões. Entenda isso, né, que missões é uma visão do coração de Deus. Tanto é verdade que Deus enviou o missionário, Jesus Cristo. E eu acredito, irmãos, que a ideia, né, do nosso ministério de reacender a luz, a chama no grande continente, né, não é algo que vai acontecer somente com aquele continente asiático. É algo que está acontecendo propriamente com a nossa igreja no modo geral. Algo está sendo reacendido em nosso coração, no que diz respeito a missões. Tem pessoas aqui que elas têm um chamado de Deus para fazer missões fora de Guaratinguetá, mas nós também podemos fazer missões em Guaratinguetá. Amém? Nós precisamos primeiro, né, ser uma grande bênção aonde nós estamos, na igreja local, como diz o bispo Guto, brilhar perto para depois brilhar longe. Mas que existe algo da parte de Deus para as nossas igrejas nesse dia, em especial para aqueles que têm um chamado para missões, um chamado para o mundo. Eu sei que existe, e isso vai cair sobre nós hoje à noite. Isso vai cair sobre a tua vida. Talvez você está aqui sentado nessa cadeira e sabe, ele está falando com um grupo de pessoas, ele não está falando comigo, mas todos nós fazemos parte desse plano de missões de Deus na terra, seja indo ou ficando. Algumas pessoas elas serão enviadas, outras irão ficar. As pessoas que irão ficar, elas podem também ir, orando, investindo, semeando, abençoando, amém? Participando daquilo que Deus vai fazer na face da terra através de missões. Então os missionários, até mesmo os evangelistas que reconhecem um chamado de Deus sobre a sua vida, se prepare para esse tempo. Se prepare para esse tempo. E quando eu falo se preparar, é se qualificar para o tempo de Deus para a tua vida, porque as portas vão se abrir, como já estão sendo abertas para muitas pessoas. Agora, estas pessoas também, elas irão precisar da nossa ajuda. Nós vamos precisar orar, nós vamos precisar ir com elas, pisar em outros lugares, em outras nações, através da oração, através da intercessão, através das nossas finanças, do nosso dinheiro, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, Deus é bom. Então, eu quero falar um pouquinho hoje a respeito da repercussão de um ato de obediência, amém? Não tem como falar a respeito desse assunto sem remeter à nossa visão. A nossa visão, como verbo da vida que está espalhado pela nossa nação e pelo mundo, nada mais é do que um ato de obediência de um casal que ouviu a voz de Deus quando estava nos Estados Unidos, que é o pastor Bud e a Mama Jen. Eles ouviram a voz de Deus e decidiram obedecer a Deus quanto ao seu comando. E vieram para o Brasil, enviados por Deus, e estabeleceram aquilo que nós hoje estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, né, do que Deus está fazendo, não só aqui em Guaratinguetá,
no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, nos estados do nosso país, mas ao redor do mundo. Amém? O ato de obediência daquele casal lá atrás, em 1983, quando eles chegaram aqui no Brasil, se não me falha a memória, foi isso mesmo, né? Tem repercutido até os dias de hoje. O pastor Bud já está com o Senhor, mas mesmo depois dele ter partido, ele deixou um legado, e esse legado da fé, esse legado de uma vida no Espírito, esse legado de servir uns aos outros, esse legado, esses valores que a nossa visão carrega, que ainda estão de pé, tem sido repercutido, não só na minha vida, na tua vida, mas também através da nossa vida. Amém? E essa repercussão, ela não vai parar. Deus está aumentando o nosso raio, né, de influência. Nós vamos alcançar muito mais pessoas nesses dias. A proposta de Deus fica claro pelas Escrituras, João capítulo 3, versículo 16, que Deus, Ele tem um interesse de alcançar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando nós olhamos também para o livro de Atos, no capítulo 1, a Bíblia fala que no derramamento do Espírito, Deus deixou claro qual era a intenção do coração dele, que era também de levantar pessoas para que elas pudessem ser testemunha até os confins da terra. Então, o que Deus começou a fazer através da obediência da vida daquele casal, né, quando eles vieram para o Brasil, aquilo que Deus começou a fazer, a nossa igreja não vai ficar limitado só a essas paredes. Amém? Não vai ficar limitado só às cidades circunvizinhas de Guaratinguetá. Existe uma visão que ela é muito maior do que a cidade em que nós moramos. Ela é muito maior do que a região em que nós estamos habitando. Há uma visão queimando no coração de Deus, e a Bíblia fala, irmãos, que o povo que não tem visão, esse povo corrompe, perece, mas não é o nosso caso. Nós temos uma visão muito bem definida, muito clara, que está diante dos nossos olhos, que foi estabelecida há muitos anos lá atrás, pela obediência desse casal, e graças a Deus que não foram só eles que obedeceram a Deus. Eu também posso fazer menção aqui, né, do bispo Guto e da sua esposa Suelen, que são o casal que Deus levantou sobre o ministério depois da partida do apóstolo Bud, para segurar essa visão, para cuidar desse ministério, daquilo que estava sendo levantado. E hoje eles, como um casal, estão à frente desse ministério, né, segurando essa visão. E não somente eles também. O pastor Zé Roberto já fez menção aqui, eu também quero fazer, do pastor Eliezer e da Geórgia. Eles acreditaram nesse trabalho, eles acreditaram em uma visão, eles se levantaram em Deus, em obediência a Deus, vieram para Guaratinguetá e depois eles enviaram o casal de pastores da nossa igreja, que é o pastor Zé Roberto e a mamã Sandra. Amém? O que nós vemos? Vemos atos de obediência com uma repercussão enorme, com uma grande repercussão, amém? Pessoas que saíram, né, no caso do seu país, no caso do pastor Zé Roberto, do pastor Eliezer, que saíram do seu estado, que saíram da sua cidade e foram enviados por Deus. Irmãos, mesmo tendo uma visão tão grande como nós temos, se ela não tivesse se encontrado com a obediência do coração dessas pessoas, nada teria acontecido. Mas porque eles decidiram obedecer a Deus, a obediência deles repercutiu e está repercutindo até os dias de hoje. Nós, diga nós, nós somos frutos desse ato de obediência. Nós temos uma visão, amém, que nós recebemos como fruto da obediência desses casais. Amém, irmãos? Então nós não podemos nunca subestimar a obediência de qualquer pessoa, porque ela tem o poder, um poder enorme de abençoar não só quem está obedecendo, mas outras pessoas também. Você foi abençoado com a obediência do nosso pastor, você foi abençoado com a obediência da mamã Sandra, da sua família? Nós somos abençoados, nós somos alcançados como igreja, irmãos. Amém? Pela obediência desse casal. Então eu quero falar um pouquinho a respeito dessa questão de obediência. Todos nós sabemos que é uma grande bênção obedecer a Deus e a sua palavra. Quantos concordam? Amém. E que há grandes benefícios para quem anda em obediência ao Senhor.
Mas o contrário também é verdadeiro. Se há grande benefício para quem anda em obediência diante de Deus, também há grandes prejuízos para quem não anda em obediência. Amém? E o ato de obediência nada mais é do que uma escolha que nós fazemos. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, no versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 19. Glória a Deus. Interessante, irmãos, que hoje pela manhã o pastor Zé Roberto ele ministrava no Fortalecendo a Visão, e ele falou a respeito da visão, ele falou a respeito daquilo que Deus tem feito, e ele disse que quando eles decidiram obedecer a Deus e vir para Guaratinguetá, na época em que eles chegaram aqui, não se tinha nada daquilo que nós temos hoje. Mas eu pensando a respeito, né, daquilo que ele falou hoje pela manhã, hoje nós vemos uma igreja, né, uma boa igreja que está instalada em Guaratinguetá, que é fruto dessa obediência, né, não desse casal, mas a repercussão dessa obediência é algo tão poderoso, irmãos, que começou em Guaratinguetá, mas hoje, né, já está espalhado por todo o Vale do Paraíba. Inclusive o pastor Zé Roberto não está aqui agora à noite, porque ele está em Cruzeiro, né, pastoreando também a igreja de Cruzeiro, e tem um povo lá se reunindo, que está reunido nesse exato momento como nós estamos, para cultuar a Deus, para celebrar esse dia Verbo da Vida de Missões. Então a obediência, né, ela trouxe essa repercussão. Como tem repercutido a palavra de Deus? Amém? Aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem feito ao nosso redor. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver, amados, que Deus tem feito tantas coisas no nosso meio. Não só na nossa vida, através da nossa vida, através da vida de pessoas que estão do nosso lado. Nós fazemos parte de algo tão grande, algo tão poderoso, né? Nós não estamos apenas reunidos e trabalhando só por uma causa específica aqui na cidade de Guaratinguetá. O que Deus está fazendo vai muito além disso, e o que Ele espera de nós como filhos, Deus espera a nossa obediência a cada comando que Ele for sendo dado para cada um de nós, assim como Ele falou com o pastor, assim como Ele falou com a Mama, falou com o Bud, falou com o Guto, falou com o pastor Eliezer. Deus tem falado nos últimos dias com os seus filhos. Amém? E é uma grande bênção obedecer a Deus, irmãos. Eu sou tão grato a Deus por estar aqui em Guaratinguetá. Um dia eu consegui ouvir a voz de Deus no que diz respeito a ir para um lugar, e eu vim para Guaratinguetá. Quando eu decidi obedecer a Deus lá atrás, eu não imaginava que estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu não imaginava, não tinha nem pretensão de estar onde eu estou hoje, pastoreando, auxiliando, ajudando na igreja aqui em Guaratinguetá e nas outras igrejas também. Mas foi um ato de obediência. Amém? Foi uma decisão de obedecer a Deus, de dar um passo de obediência em direção à vontade e o plano de Deus para a nossa vida, que fez com que desencadeasse aquilo que Deus tinha preparado para a nossa vida. E hoje nós estamos sendo inseridos dentro de um plano perfeito de Deus, dentro de um chamado, dentro de uma vocação para abençoar e ajudar a vida de outras pessoas. Mas tudo começou com um ato de obediência. Existem muitos missionários que estão espalhados pelo mundo, levando a palavra, pregando o evangelho. Amém, irmãos? Muitos missionários estão espalhados pelo mundo. Muitas pessoas estão se deslocando de um lado para o outro, para pregar a palavra, para abençoar a vida de pessoas, para servir, para, ser a boca de Deus em cidades, em reuniões. E estas pessoas, elas estão sendo enviadas por Deus, mas foi uma decisão delas, de querer obedecer a Deus, que fez com que Deus pudesse contar com elas, para aquilo que Deus está fazendo. E para o que Deus tem para a nossa igreja, como visão de igreja local, Deus vai precisar contar com a nossa obediência, com a força da nossa obediência, amém? De se submeter, de se sujeitar, de se entregar, de dizer sim, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir os teus planos para a minha vida. E assim como o Senhor usou homens lá atrás,
Assim como o Senhor usou a obediência de homens lá atrás para me alcançar e alcançar a vida de outros, eu também quero me colocar à sua disposição para que por meio da minha obediência o Senhor também possa alcançar a vida de outras pessoas. Amém? A nossa obediência, ela não vai afetar apenas a nossa vida. A nossa obediência, ela vai afetar a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso lado e pessoas que estão longe. Porque elas irão receber daquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Elas irão receber do que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Mas tudo começa com um ato de obediência. Amém? Nós nascemos de novo para obedecer a Deus. Fico pensando se o pastor Bud e a Mama Jane, eles não tivessem obedecido a Deus quando eles ouviram a voz de Deus lá no Rema. O que seria de nós? Aonde nós estaríamos hoje? O que nós estaríamos fazendo? Será que essa igreja, ela existiria? Você percebe a repercussão da obediência do coração de alguém que está disposto a servir a Deus, fazer a vontade de Deus? Oh, aleluia! Amém? Você encontrou aí Romanos capítulo 5, versículo 19? Olha o que a Bíblia diz: porque como? Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio, diga por meio, da obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Justos. A Bíblia diz, irmãos, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 19, que a obediência de um só homem, falando a respeito de Adão, o primeiro Adão, a Bíblia diz que pela desobediência dele, a Bíblia fala que todos pecaram, ou morte entrou. Mas a Bíblia também deixa claro que pela obediência de um só homem, falando de Jesus, o segundo Adão, a Bíblia diz que então todos se tornaram justos. Pela desobediência a morte entrou, mas pela obediência vida também entrou. Amém? Você percebe a força e a repercussão da obediência? Pela obediência de um só homem, Jesus. Todos que estavam mortos agora puderam ter o livre acesso para receber vida, pela obediência de um só homem. Pela desobediência de um, a morte entrou. E irmãos, eu quero que você perceba algo aqui muito interessante dentro desse texto. A Bíblia, ela deixa claro qual é o resultado de desobediência e qual é o resultado de obediência. Amém? A Bíblia diz que desobediência gera morte, e a Bíblia também diz que obediência gera vida. Quando nós decidimos obedecer a Deus, o que é que está operando sobre a nossa vida? Vida, a própria vida de Deus. Agora, quando nós também decidimos desobedecer a Deus, nós precisamos ficar conscientes do que é que vai estar operando sobre a nossa vida. Mas pelo ato de um só homem. A Bíblia diz que muitos, diga muitos, diga de novo muitos. Pelo ato de um, muitos foram alcançados. E foi o que eu acabei de dizer aqui, pelo ato de obediência de uma pessoa, de um casal, muitos foram alcançados. E pelo ato de obediência, ainda de um casal, muitos estão sendo alcançados. Amém? Eu quero usar pastor Zé Roberto como exemplo, porque é o nosso pastor, é o líder que Deus colocou sobre a nossa vida, e é a pessoa com quem nós convivemos e trabalhamos. O ato de obediência, tanto dele quanto da Mama Sandy, dizer sim para o Senhor agora, nessa estação, para assumir a igreja de Cruzeiro, não só tem nos abençoado, como tem abençoado aquela cidade também. Agora, se ele dissesse não, se ele resolvesse não obedecer a Deus quanto ao chamado de Deus para a vida dele, se Abraão um dia, quando ouviu a voz de Deus, ele resolvesse não obedecer ao comando de Deus para a vida dele, será que ele teria se tornado pai de grande multidão? Não, ele não teria se tornado o pai de grande multidão. Ele se tornou porque a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor. Está escrito lá no livro de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu o chamado de Deus. Agora, para obedecer a Deus, nós vamos ter que também entender que vai ser exigido de nós uma vida de fé. Tem como obedecer a Deus sem crer. Você concorda comigo? Amém? Agora, um ato de obediência alcança a vida de muitas pessoas. A tua obediência
né, pode alcançar a tua casa, tua obediência pode alcançar a tua família, tua obediência pode alcançar pessoas no seu trabalho, a tua obediência pode alcançar seus vizinhos, sua vizinhança, a tua obediência pode alcançar essa cidade, tua obediência pode alcançar esse estado, a tua obediência pode te levar para outras nações, alcançar pessoas em outros lugares, em outras nações. A nossa obediência pode nos levar muito mais longe do que o nosso dinheiro. Você crê nisso? Amém? A Bíblia diz, pela obediência de um só homem, Jesus, muitos se tornaram justos, muitos reviveram, muitos ressuscitaram, muitos foram alcançados, muitos foram curados, muitos foram salvos, pela obediência de um só homem, pelo ato de obediência de um só homem. Lembra, irmãos, o que foi que tirou o homem do jardim do Éden? O pastor Zé Roberto já nos ensinou também, não foi um pecado, como nós classificamos aí fora, né? Escandaloso, um pecado de adultério, de homicídio, não foi nada disso, né? Adão não roubou, ele não furtou. O que tirou o homem do jardim do Éden, daquele lugar pleno, daquele lugar completo, daquele lugar abençoado, foi a desobediência, um ato de desobediência. Deus havia dado uma ordem, e agora Adão desobedece àquela ordem que foi dada por Deus, e Deus teve que tirar aquele homem do jardim do Éden, porque o amava. Amém? A Bíblia fala em Josué, você não precisa abrir, eu quero só citar, a respeito desse ato de desobediência que tirou o homem do lugar perfeito e pleno diante de Deus, que era o jardim do Éden. Diz assim, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Essa era a consciência que o povo tinha na antiga aliança. Eles sabiam que desobedecer a Deus iria gerar morte, e foi exatamente o que aconteceu com Adão no jardim do Éden. Ele desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que a morte entrou, o pecado entrou, e agora ele perdeu o acesso que ele tinha àquele lugar pleno, àquele lugar completo. A Bíblia fala que todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e essa palavra rebelar ela também quer dizer, ela também significa desobediência. Está ligado essa palavra desobediência. Diz, todo aquele que rebelar, todo aquele que desobedecer as tuas ordens, e não obedecer a tua palavra, quanto que tudo lhe ordenar, será morto. Aí Josué diz, tão somente ser forte e corajoso. Para quê? Só para obedecer. De ser forte, ser corajoso, não é para outra coisa, não é para vencer os seus inimigos, não é para ganhar as guerras, não é nada disso. Ser forte e corajoso somente para obedecer a Deus. E eu quero essa noite dizer também para mim e para você, querido, seja forte, seja corajoso, mas obedeça a Deus. Amém? Porque o nosso ato de obediência pode repercutir de uma forma poderosa na nossa vida e ao nosso redor também. Ele diz, ser forte, seja corajoso. E nós vamos precisar, de fato, nesses últimos dias da igreja na terra, ser muito forte e corajoso para obedecer a Deus, porque tudo conspira contra, tudo se levanta contra. Amém? O mundo vai na contramão dos princípios que nós cremos. O mundo se levanta como oposição e resistência à vida que nós escolhemos viver, uma vida de fé, né? Uma vida de servir a Deus, de buscar a Deus. O mundo se levanta contra isso, irmãos. E nós vamos precisar ser fortes e corajosos para obedecer a Deus, porque é isso que Deus espera nesses últimos dias de cada um de nós. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa palavra obediência, que vem da palavra obedecer, ela está relacionada com a ideia de ouvir e submissão. Diga, ouvir e submissão. Então, essa palavra obediência, a palavra obedecer, ela está relacionada com essa ideia de ouvir e submissão. Amém? As pessoas que eu acabei de citar aqui, um dia eles ouviram a Deus e obedeceram. Então a nossa obediência começa da forma como nós estamos dando ouvidos a Deus. Ela começa da forma como nós ouvimos, mas ela termina com a nossa submissão. Ela começa da forma como nós ouvimos, mas ela termina com a nossa submissão. Quer saber se nós de fato estamos andando em obediência a Deus ou não? É só prestarmos atenção no quanto nós estamos dando ouvidos para ouvir a Deus, e o quanto nós estamos submissos, sujeitos àquilo que Deus tem nos falado. Amém? Porque nós podemos dizer que obedecemos a Deus,
Mas, por exemplo, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, a gente está pensando em outra coisa, nós não estamos prestando atenção, nós estamos dando ouvido, e a nossa obediência começa exatamente aí, da forma como nós ouvimos, como nós prestamos atenção, como nós consideramos, como nós acolhemos, recebemos as coisas da parte de Deus para a nossa vida, amém? Então, eu não posso obedecer a Deus mais do que a minha capacidade de ouvir e se submeter. Amém? Não tem como eu obedecer a Deus mais do que a minha capacidade de ouvir e submeter. Se eu não posso ouvir, não tem como eu obedecer. Se eu consigo ouvir, eu vou me submeter e vou andar em obediência. Então, da forma como nós ouvimos, da maneira como nós escutamos, da forma como nós inclinamos nossos ouvidos para ouvir a Deus, é determinante. Amém? Porque é a partir daí que ganhamos a ousadia e a força para obedecer a Deus, submetendo a vontade dEle para a nossa vida. E Deus está procurando uma igreja que esteja disposta a dar ouvidos à sua voz, à voz da palavra, e uma igreja que esteja também disposta a se submeter e a se sujeitar, a fazer a sua vontade, e não a vontade própria. Você entende isso, irmãos? Amém, irmãos? Oh, aleluia! Então, a obediência é uma resposta ativa e positiva ao que ouvimos da parte de Deus. Quando nós damos uma resposta de obediência àquilo que Deus tem comunicado ao nosso coração, nós sempre vamos ser recompensados. Sempre seremos recompensados. Você conhece esse texto? A Bíblia fala em Isaías capítulo 1, versículo 19. Quantos conhecem esse texto? Isaías 1, 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes. Amém? Aonde é que começa a obediência? Diga, no ouvir. E se você estudar, você vai ver que essa palavra ouvirdes, o significado dela também fala de obedecer. Se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, o que vai acontecer com essa pessoa? A Bíblia diz: comereis o quê? O melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. Amém? Deus, Ele deixa entrelado o melhor da terra, a nossa obediência. Ele diz: olha, se você me obedecer, você vai comer o melhor da terra. Se você quiser, porque precisa querer também. Amém? Não basta só dizer, precisa querer. Se você quiser me ouvirdes, me obedecerdes, cumprir os meus mandamentos, você vai comer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Quantos querem o melhor da terra? Todos nós queremos o melhor da terra. Agora, quantos de nós estamos dispostos a ouvir e obedecer? Aí já diminui os améns. Amém? Mas o melhor da terra está liberado. O melhor da terra está disponível. O melhor da terra é para mim. O melhor da terra é para você. O melhor da terra é para os filhos de Deus. O melhor da terra é para o povo de Deus. O melhor da terra é para a igreja. Agora, o que Deus precisa para que isso de fato seja manifesto? Que a igreja ande em obediência. Seja obediente. Amém? Siga os passos dos nossos pais, das pessoas que fundaram esse ministério, das pessoas que vieram na nossa frente, das pessoas que têm dado o exemplo. Siga os passos. Assim como eles foram obedientes a Deus, se nós também, irmãos, formos obedientes a Deus, assim como eles também comeram e desfrutaram do melhor da terra, nós também vamos desfrutar e comer o melhor dessa terra. Amém? E o melhor dessa terra, não pensa você que é ter toda a quantia de valores no bolso, a melhor comida em cima da mesa. Isso é um efeito colateral. O melhor dessa terra é estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida, porque é exatamente aí onde que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. É exatamente nesse lugar de obediência onde a vontade perfeita de Deus se cumpre, e tudo que nós precisamos está dentro da vontade de Deus. Mas o profeta também, ele continua dizendo nesse mesmo contexto, no versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, não derdes ouvido, não me obedecer, não executar, não cumprir, se você recusar, se você for rebelde, se você for desobediente, sereis devorados. Aleluia.
Se obedecer, vamos ter o melhor da terra. Mas se desobedecer, não brinca com a desobediência. Não brinca, irmãos. Amém? Seja obediente em tudo. Seja fiel em tudo. Obedeça. Nós temos uma visão poderosa. Nós carregamos uma visão que tem afetado nações, o mundo inteiro. Tem algo nessa visão, tem algo da parte de Deus nessa visão para a nossa vida, para a nossa igreja. Tem algo que está operando sobre essa visão para nos abençoar, para nos alcançar. E isso é liberado, isso de fato acontece à medida que nós vamos nos submetendo, obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo as suas instruções para a igreja local, para a nossa vida, para os departamentos. Seja obediente. Como resultados, como fruto da nossa obediência, nós vamos colher os melhores frutos dessa terra. Oh, aleluia! Amém? Porque é impossível andar em obediência e não ser recompensado. É impossível andar em obediência e as bênçãos de Deus não se manifestarem. É impossível andar em obediência e não ver as coisas cooperarem em nosso favor. Amém, irmãos? Ainda que tenha oposição, ainda que tenha resistência, ainda que os desafios se levantem, não tem problema. A força, a ousadia e a intrepidez na nossa obediência para romper com as oposições. Rompemos por obedecer a Deus. Rompemos por submeter a Deus. Oh, aleluia. Amém? Esse mesmo texto de Isaías capítulo 1, versículo 19, numa outra tradução da Bíblia, diz assim: se ao menos vocês me deixassem ajudar. Deus estava lamentando com relação àquele povo, dizendo: olha, se vocês pelo menos me deixassem lhe ajudar, porque eles não estavam cooperando, não estavam deixando Deus ajudar eles. Mas como que eles não estavam fazendo isso? Por conta da desobediência deles. Porque Deus diz: se vocês me obedecerem, eu vou ajudar vocês. Simples assim, né? Se vocês me obedecerem, eu vou ajudar vocês. E não importa qual seja a situação em que você está. Não importa qual seja a situação em que você está. O que Deus está dizendo: olha, se você me deixar, se você me obedecer, eu vou te ajudar. Eu vou te socorrer. Oh, aleluia. Amém? Ele diz: olha, se pelo menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem. Olha o que ele diz agora: poderiam viver, a Bíblia diz, ricos e felizes na terra. Se vocês me deixassem ajudar, se vocês pelo menos me obedecessem, vocês poderiam viver ricos e felizes na terra. Sabe a conclusão que eu chego, irmãos? Que muito da falta que nós como igreja passamos, e da infelicidade que nós temos que lidar com ela às vezes, é por conta da desobediência, porque Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, vocês vão viver ricos e felizes. Amém? É um assunto simples sobre obediência, mas veja que carrega algo tão poderoso. Se você me obedecer, é assim que Deus está dizendo, como um pai fala para o filho, né? O filho é o seguinte: se você me obedecer, se você fizer tudo aquilo que eu estou dizendo, eu vou dar um galardão, vou recompensar você. É o que Deus está dizendo: se você obedecer, tudo que foi liberado, tudo que Jesus conquistou na cruz, todo o benefício da redenção, na tua obediência está a tua provisão. Na tua obediência está a solução dos teus problemas. Na tua obediência está os suprimentos. Na tua obediência está a tua recompensa, está o teu galardão. Na tua obediência, se você me obedecer, você vai viver rico e feliz. Oh, aleluia. Amém? Viver rico e feliz. Amém? E não é, resultado de se ter alguma coisa. É resultado de obediência. Você me obedece, resultado: rico e feliz. Amém? Ou seja, enquanto nós obedecemos a Deus, andando por uma via, na outra via o que vem ao nosso encontro? Ricos e felizes. Amém? Aleluia. Só obedecer, diga só obedecer. Olha para quem está ao seu lado, diga: é só obedecer. Viu? O abecedário do crente não é A, E, I, O, o abecedário que fala, né? Não é A, E, I, O, o abecedário do crente é obedecer. Amém? Rapaz, estou até dando aula hoje, tá? Meu Pai eterno, como está forte a unção, né? Obedecer, diga obedecer.
Oh, aleluia. Esse é o abecedário do crente. E quando se obedece, Deus diz, você vai viver. Ele não está dizendo, você vai só desfrutar em alguns momentos. Você vai viver rico e feliz. Amém? E, irmãos, quando nós falamos de riqueza aqui, do púlpito ou entre nós, por favor, não pensa só em dinheiro. Não tem essa mentalidade tão pequena de pensar que riqueza é só dinheiro. Nancy Dufresne diz que dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. Riqueza fala de abundância, de algo pleno, completo, tendo sempre ampla suficiência em tudo, para que vos superabundeis em toda boa obra. Isso que é riqueza. É ter para dar. Amém? E ter para dar não é só dinheiro. Você pode ter saúde, tanta saúde no teu corpo, que quando você se encontrar com alguém que está enfermo, diga, hoje eu vou liberar sobre a tua vida saúde divina. Porque tem poder operando sobre o meu corpo. Eu tenho desfrutado da plenitude da bênção de Deus. Eu sou rico em Cristo Jesus. Amém? Quando você se associa com alguém que é rico, o que acontece com você? Você fica pobre. Não é bom andar com quem é rico? Não, só eu que tive. É bom andar com quem é próspero. Aquelas discussões que acontecem quando vai pagar a conta, não é bom, não é? Não, pode deixar que eu pago, não sei que pago. Ruim é andar com quem está quebrado. Aí você vai pagar a conta, o cara fica conversando e vira para lá e para cá e sobra só para o rico, para o pobre, para o próspero. Não é bom? Deus diz, não, se você obedecer, você vai se tornar como aquelas pessoas. Não, pode deixar que eu vou pagar. Deixa comigo que hoje eu vou resolver aqui o negócio. Ela está tão feliz que vai ficar quase como aquele apresentador de TV fazendo um negocinho. Pega aí, filho. Oi. Segura. Resultado da obediência, irmãos. Olha, veja, se nós como pais naturais, nós somos capazes de honrar, de recompensar nossos filhos quando eles nos obedecem, imagine Deus. Pensa em Deus como um Pai Celestial que sabe e conhece todas as nossas necessidades. Ele só está esperando, diga, pai, deixa eu dar uma olhada. Esse menino me obedecer, ele não tem noção do que eu vou fazer com ele. Será que o pastor Bud, quando chegou no Brasil, ele tinha noção da repercussão da obediência dele, do que está acontecendo hoje? Deus fez infinitamente mais, abundantemente mais. Quando o pastor Zé Roberto veio para Guaratinguetá, irmão, será que naquele dia que ele decidiu obedecer a Deus, ele tinha noção, da repercussão da obediência deles à palavra de Deus? Que ele estaria em Cruzeiro hoje, que as igrejas estão espalhadas, que a palavra está sendo pregada, que nós estamos avançando, que nós estamos crescendo, que nós estamos prosperando, que nós estamos indo para um estádio, que nós estamos indo para um templo novo, para 2, 3 mil pessoas. Será que tinha isso em mente? Não, mas a obediência em cada fase, a obediência em cada etapa, a obediência diária, cada dia, foi fazendo com que as coisas tomassem forma, crescessem, amadurecessem. E o fruto disso está aqui, ó. Nós somos o fruto dessa obediência, irmãos. Agora, Deus quer continuar gerando frutos da obediência do Tião, do Everton, do Osmair, da Carol. Deus quer continuar gerando esses frutos. Cadê os próximos Bud? As próximas Jem, cadê os próximos Guto, cadê as próximas Sueli, os próximos pastores Zé Roberto, as próximas Mama Sandra, cadê? Esse povo que vai se levantar e dizer, Senhor, eu estou disposto a te obedecer. Eu quero andar feliz nessa terra, Pai, e desfrutar da sua riqueza, desfrutar da tua provisão, por te obedecer. Porque tem gente que vai passar o resto da vida trabalhando e suando muito para desfrutar de uma vida abençoada. E Deus está dizendo, meu filho, presta atenção, faz só uma conversão, pega essa rua aqui da obediência, porque enquanto você andar em obediência, eu vou vir sobre a tua vida.
Você entende isso? E nós ficamos relutando, e Deus falando, e Deus falando, e Deus falando, o Espírito Santo comunicando coisas no nosso coração, Deus falando a respeito de chamado, Deus falando a respeito de igrejas, Deus falando a respeito de investimento, Deus comunicando coisas no nosso coração, somente esperando a nossa obediência. E nós ficamos relutando, pensando numa série de outras coisas. E talvez inconscientemente ou consciente, pegamos a rua errada, o caminho errado da desobediência. Não falamos abertamente, não nos expomos assim tão abertamente, mas as nossas atitudes, nossos atos dizem isso diante de Deus, porque Deus está dizendo para cá e nós vamos para lá. Deus está dizendo faz assim e nós fazemos assado. E Ele está dizendo, se quiserdes e me obedecerdes, o que vai acontecer com essa pessoa? Comereis o melhor dessa terra. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, veja, irmãos, que há uma recompensa, há um galardão sempre entrelado na obediência. Ele diz aqui em Deuteronômio, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar ou de obedecer, porque essa palavra guardar também quer dizer obedecer, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, olha o que Ele vai fazer, te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é isso? Missões. Amém? Ele diz, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês fizerem aquilo que eu estou ordenando, Ele diz, eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. Ele não diz só sobre Guaratinguetá, Ele não diz só sobre o estado de São Paulo, sobre essa região, Ele diz sobre todas as nações. Tem pessoas no nosso meio que irão sair desse lugar para alcançar as nações. Amém? Agora eu também sei que tem pessoas no nosso meio que vão sair daqui para alcançar a sua casa, a sua família. E está tudo bem quanto a isso. O que Deus precisa, tanto de um quanto de outro, é só que nós venhamos tomar a decisão de obedecer. Chega de ficar relutando, chega de ficar resistindo, chega de ficar fugindo. Amém? Não faça como Jonas. Jonas vai para Nínive, ele pegou o navio em outra direção, e a obediência dele quase custou a vida dele. Mas quando ele se arrependeu, se converteu, voltou e pegou a direção certa, a cidade de Nínive foi alcançada. Na obediência dele, a cidade foi alcançada. Amém? Deus disse, então, o Senhor te exaltará sobre todas as nações, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti. Diga comigo, virão. Diga de novo, virão. Nós não iremos precisar ir atrás. Nós não vamos precisar sair correndo atrás. A Bíblia diz, se você me obedecer, olha o que Deus diz que vai acontecer. Virão sobre ti. Aleluia. Virão sobre ti. Amém? E Ele diz o que é que vai vir. Ele diz, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí depois você lê com calma na tua casa o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo 1, todas as bênçãos decorrentes da obediência. Você vai ver que coisa poderosa, porque essas bênçãos aqui, que é o resultado da bênção de Deus sobre a nossa vida, alcança, cobre todas as áreas da nossa vida. O que Deus está dizendo, se você me obedecer, eu vou te alcançar em todas as áreas da tua vida. Aleluia! É isso que Deus está dizendo, irmãos. Nesse mesmo capítulo 28, versículo 13, Ele diz assim, o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima, diga por cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amém? A obediência, ela sempre te colocará por cima, como cabeça sobre qualquer situação. Já a desobediência te deixará sempre por baixo, como cauda. É isso que Deus está dizendo. Se você me obedecer, eu vou te colocar como cabeça acima de todas as coisas.
Agora, se você não me obedecer, você vai estar por baixo. E quando sabe que o pastor Zé Roberto, ele disse aqui já algumas vezes, que Deus tem um lugar aonde para nós? Deus tem um lugar no topo, Deus tem um lugar por cima. Agora, qual é o caminho para estar nesse lugar? Diga a obediência. Ele disse, se você me obedecer, eu te coloco como cabeça. Mas pastor, já não somos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus? Já somos. Isso é uma verdade espiritual a nosso respeito. Agora, como eu trago do espiritual para o natural? Como é que eu faço com que aquilo que é meu, com aquilo que é direito, se torne algo real para a minha vida? Obedecendo a palavra de Deus. Amém? Porque a nossa obediência também é a nossa fé se manifestando. Amém? Em Mateus capítulo 7, no versículo 21, a Bíblia diz assim, ó, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Presta atenção nessa declaração, e aqui é Jesus quem está falando, irmãos. Ele diz, olha, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Graças a Deus que ele não diz que são todos, ele diz nem todos. Então tem um grupo dentro desse todo, que eles dizem Senhor, Senhor, e que não entrarão. Mas tem um grupo dentro desse todo, que diz Senhor, Senhor, e porque não é só palavras, eles têm um comportamento com relação àquilo que eles dizem. A Bíblia diz, estes entrarão no reino dos céus. Agora ele também deixa claro quem são aqueles que entrarão no reino dos céus. São aqueles que diz Senhor, Senhor, e que faz a vontade de meu Pai. Estes entrarão no reino dos céus. Então só dizer Senhor, Senhor não é suficiente, irmãos, para entrar no reino dos céus. É só o carimbo do passaporte, né, para você ter o acesso. Mas para que você possa então desfrutar de tudo aquilo que é direito, para que você possa então circular livremente dentro desse novo reino, você precisa aprender a fazer a vontade de Deus, a andar em obediência. E eu diria, amado, que Deus está tão cansado de ouvir tantos senhores, senhores, sem a força de cumprir a vontade dEle para a nossa vida. Muitas pessoas dizem, né, que amam a Jesus, que amam a igreja, que isso é aquilo outro, né, e falam, não, Deus é Deus sobre a minha vida, mas não há força nem obediência, não há disposição para obedecer, né, não há aquele desejo de querer cumprir a vontade de Deus. Fica só naquelas palavras. E Jesus mesmo disse aqui, aquele que diz Senhor, Senhor, e não faz a vontade do meu Pai, esse não entrará no reino dos céus. Eu não quero ficar de fora. Amém? Como muitas pessoas ficaram no dia do dilúvio, Deus anunciando há mais de 100 anos o que iria acontecer, e muitas pessoas não deram crédito para aquilo que estava sendo dito. Chegou aquele grande dia do dilúvio, e Noé, o justo, entrou para dentro daquela arca junto com a sua família, fechou aquela porta, e as pessoas que ficaram do lado de fora perderam as suas vidas por não terem dado ouvido. Lembra como é que começa a obediência? A obediência começa com a ideia de ouvir e submeter, de dar ouvidos, amém? Aquilo que Deus está comunicando, aquilo que Deus está falando. O maior exemplo que nós temos dentro da palavra de Deus a respeito desse assunto de obediência é Jesus Cristo. E eu queria apenas citar aqui um texto, e queria também chamar o Vitor para cá, por favor, Vitor. Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a Bíblia diz, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, fazendo o que, irmãos? Tornando-se obediente, diga obediente, até quando? Até quando? Até a morte de cruz. Jesus, como Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, está lá em Hebreus capítulo 5, e a Bíblia diz que ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Agora,
uma característica forte, ou algumas características fortes na vida de alguém que é obediente, está descrito nesses versículos que nós acabamos de ler. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Então ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e serviu com muita excelência, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então uma características fortes na vida de alguém que anda em obediência diante do Senhor é que essa pessoa ela está vazia de si mesma, ela serve com muita excelência e ela tem algo que não tem como não descobrir, ela é humilde de coração. Toda pessoa que verdadeiramente é humilde de coração, ela é obediente. Quer conhecer a humildade? Olha na obediência. E a obediência, irmãos, é o maior ato de amor de uma pessoa para com Deus. É a obediência. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele estava sendo crucificado, ali estava a maior prova de amor que ele poderia dar a Deus, se submetendo à vontade de Deus para a vida dele. Então a maior prova de amor que nós também como igreja, filhos de Deus, podemos dar a Ele, é andando em obediência à sua palavra, à sua vontade, ao seu plano para a nossa vida. Em João capítulo 14, no versículo 23, a Bíblia diz assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E essa palavra guardar também quer dizer obedecer. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse mesmo texto na NVI diz, respondeu Jesus, se alguém me ama. Tem alguém que ama Jesus aqui? Tem alguém que ama a Deus aqui hoje à noite? A Bíblia diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém, e pode ser qualquer um de nós que estamos aqui, ele diz, se alguém me ama. A Bíblia diz, irmãos, que esta pessoa, ela não vai hesitar em obedecer a Deus. Obedecerá a minha palavra. Então, o nosso amor a Deus, ele é medido pelo quanto nós obedecemos da sua palavra. O quanto que nós guardamos da palavra é o quanto que nós amamos a Deus. O quanto que nós praticamos a palavra, o quanto que nós obedecemos a palavra é o quanto que nós amamos a Deus. Então nós até podemos dizer que o amamos, mas se não guardamos a sua palavra e não colocamos ela em prática, não há verdade naquilo que nós estamos dizendo. Mas quando nós falamos para o Senhor, Pai, eu te amo, e guardamos a palavra dele no nosso coração e colocamos ela em prática, nós estamos dando provas do nosso amor diante de Deus. Quantos aqui amam ao Senhor? Quantos estão dispostos não só a guardarem a palavra, mas colocarem essa palavra em prática? Quantos realmente, irmãos, querem se esvaziar de si mesmo, se tornar um servo por excelência, se revestir de toda a humildade, somente para obedecer a Deus, somente para fazer a vontade de Deus? Oh, aleluia. Eu queria chamar o restante da banda para cá. Nós vamos encerrar. Aleluia, amém. Agora, Deus não está interessado apenas na nossa obediência, amém? Ele não está interessado apenas na nossa obediência. Ele quer muito que nós sejamos filhos obedientes. A Bíblia mesmo fala no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, que como filhos da obediência, Deus nos criou com essa identidade de sermos obedientes, de filhos da obediência. Mas Ele não está somente interessado na nossa obediência. Ele de fato quer, amados, que nós venhamos querer obedecer. Amém? Porque há uma diferença em apenas obedecer e querer obedecer, querer fazer. Kenneth Reagan conta em um dos seus livros que quando Deus falou com ele para ir pastorear uma determinada igreja em um local, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu.
E enquanto ele pastoreava, ele disse que estava passando por muitas dificuldades financeiras, uma série de outras coisas. E ele orando ao Senhor e perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Afinal de contas, Deus falou com ele que era para ele ir pastorear aquela igreja. Ele decidiu então obedecer a Deus, e Deus falou com ele. Deus mostrou para ele Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas eu não estou comendo o melhor dessa terra. O que é que está acontecendo? Eu lhe obedeci, eu lhe ouvi. E Deus, naquele mesmo instante, Deus falou com ele a respeito daquele versículo: você me obedeceu, mas você não quis obedecer. E ele disse que foi tão rápido o ajuste que ele fez, e a partir daquele momento, então, agora, ele passou a desfrutar de uma prosperidade, de uma bênção de Deus, porque ele fez aquele ajuste. Falou: então, a partir de hoje, eu não só vou te obedecer, Senhor, eu vou querer te obedecer. E aí ele colocou o coração dele juntamente com aquela obediência diante de Deus, e foi um estouro no ministério naquela ocasião. Então Deus não está, irmãos, interessado somente que nós venhamos obedecer. Deus falou, então eu tenho que fazer. Eu vou lá para a escala da igreja, porque afinal de contas eu estou de escala mesmo, meu nome está lá. Se eu não for, depois o pastor vai me ligar para saber o que aconteceu, por que você não foi, e aí a pessoa vem. Mas Deus não quer só que você obedeça, Deus quer, irmãos, que nós venhamos querer obedecer. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Hoje o pastor Zé Roberto falou a respeito da visão, da doutrina, e nós temos uma visão, nós temos uma doutrina, estamos muito bem fundamentados com relação à visão e a essa doutrina que nós temos recebido. Nós não negociamos os princípios, os valores que carregamos como igreja, como visão. Isso é fato, irmãos, amém? Agora, só saber a respeito disso, ou só se lançar para obedecer, mas sem querer, não agrada a Deus. Ele diz: olha, no outrora fostes escravos do pecado, mas agora vocês fostes obedientes de coração. Diga comigo, de coração. Então o que Deus espera de nós? Que nós venhamos sim obedecer, mas que seja uma obediência de coração. Oh, aleluia, amém? De coração. Quando fala de coração, envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser, irmãos. É isso que Deus espera, que nós venhamos estar tão envolvidos, tão comprometidos com aquilo que Ele tem para a nossa vida, para essa estação e para essa etapa, seja aqui em Guaratinguetá, seja no Vale do Paraíba. Deus precisa saber que Ele pode contar com a nossa obediência, não só porque vamos obedecer, mas porque nós queremos obedecer, e vamos fazer isso de coração. A nossa liderança que está à frente dos departamentos: eu vou obedecer, eu tenho que fazer. Não, faça porque você ama ao Senhor e obedeça, mas obedeça de coração. E nós vamos ver os frutos, nós vamos ver os resultados. Semana que vem nós vamos ter aqui, a coroação do nosso período de discipulado aqui da nossa igreja. Estamos fechando mais uma edição, e nós vamos estar semana que vem comemorando, celebrando e entregando o certificado para aquelas pessoas que têm sido fiéis, no discipulado da nossa igreja. Nós estamos vendo os frutos, mas os frutos da obediência de alguém que colocou o coração naquilo que está fazendo. E talvez o que nós precisamos é só de um ajuste rápido. E ajuste no coração você faz em questão de segundos, como Kenny Ferreira mesmo citou em seu livro. Ele diz que bastaram-se apenas 10 segundos para ele dizer: Senhor, a partir de hoje eu me arrependo de ter só te obedecido, mas a partir de agora eu ajusto o meu coração e eu quero te obedecer. Oh, aleluia! Quantos querem obedecer a Deus? Quantos de fato querem ir para aquele lugar que Deus tem preparado para cada um de nós? O caminho é a obediência, irmãos. Esse é o caminho. Amém? Você pode se colocar de pé? Oh, aleluia! Há uma bênção na obediência. Diga: há uma bênção na obediência. Diga de novo: há uma bênção na obediência. Escute isso, depois nós vamos cantar uma música. Em Jó capítulo 36, versículo 11, a Bíblia diz: se é uma condicional, se o ouvirem. Lembra a ideia de obedecer? Começa pelo ouvir. Olha o que a Bíblia está dizendo em Jó capítulo 36 e no versículo 11: se o ouvirem, o obedecerem,
e o servirem, e não é de qualquer jeito, olha o que a Bíblia diz: acabarão seus dias em felicidade. Oh, aleluia! Como é que Deus está prometendo que vai terminar os dias daqueles que andam em obediência e servem ao Senhor? Ele está dizendo: olha, os seus dias acabarão em felicidade. E essa palavra felicidade é a mesma palavra para prosperidade. Amém? Deus está dizendo como nós podemos terminar os nossos dias, chegar na nossa velhice, chegar no final da nossa vida. Deus está dizendo como é que Ele quer e como nós podemos chegar. Agora Ele coloca uma condição. Diga uma condição. E qual é a condição? Diga obedecer. Obedecer e servir. Obedecer e servir. Então Ele diz: acabarão os seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. E os seus anos em delícias. Quantos querem desfrutar disso? Quantos querem receber isso mesmo, não só para a sua vida, mas também para a sua família, para os seus negócios? Então, a nossa parte não é nem se preocupar com a felicidade e com a delícia. A nossa parte é se preocupar com a condição. E a condição é: me obedeça, seja obediente, e os seus dias acabarão em felicidade, em delícia. Oh, aleluia! É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para essa igreja. É isso que Deus tem para cada um de nós, para a nossa família. É isso que Ele tem. Agora, a condição Ele colocou em nossas mãos. Obedeça. Pare de ficar relutando com o teu chamado. Pare de ficar resistindo àquilo que Deus tem colocado no teu coração. Pare de ficar fugindo e se escondendo. Simplesmente obedeça. Seja obediente a Deus. Tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Amém? De humildade. Ele foi tão humilde que ele decidiu obedecer a Deus. E depois, se você continuar lendo no versículo 10, a Bíblia diz que pelo que Deus o exaltou soberanamente. É essa a bênção da obediência. Você é obediente, Deus vai te exaltar. E Deus o exaltou de forma soberana. É algo que Deus fez que ninguém poderia mudar. Amém? Agora, por conta do quê? Da obediência. Ele foi obediente até a morte. Se Ele foi, nós também vamos precisar ser obediente até a morte. Aleluia. Amém?